O nosso tema hoje, dessa mensagem, fala de algo muito relevante que diz respeito a todos nós, que é a nossa família. Todos nós temos família, não importa em que faixa etária estamos, todos nós temos família. Se ela é uma bênção, se ela é uma maldição, vai diferenciar de cada contexto familiar. Mas o fato é que a família, ela é o berço que embala os filhos para a vida. E ali também ocorre a constituição da identidade, é onde inicia a nossa identidade. Porque nela, na família, estão as primeiras pessoas da rede de relações com as quais nós vamos estabelecer interação. É onde tudo começa, é o nosso primeiro laboratório social, onde nós temos a nossa individualidade favorecida e promovida, bem como também o pertencimento, a diferenciação e a socialização. E no meio de uma sociedade, e historicamente falando, culturalmente falando, há muitas modificações. E a família é um palco também de modificações. No entanto, é um lugar que precisa ser mantido com muita relevância, porque como é o nosso primeiro espaço, o nosso lugar primário, onde fundamos o nosso sujeito, nós precisamos manter esse lugar com alguma segurança. E tem um terapeuta familiar chamado Salvador Minuchin, ele nos traz a seguinte ideia: somente a família, que é a menor unidade da sociedade, pode mudar e, apesar disso, manter suficiente continuidade para criar filhos que não serão estrangeiros numa terra estranha, que estarão firmemente enraizados, o suficiente para crescerem e para se adaptarem. E essa tarefa psicossocial da família é extremamente importante para promover uma proteção psicossocial dos membros da família. E dentro desse enquadre sobre a família, nós podemos dizer: viva a família! Apesar de não ser um ambiente perfeito, não é o céu na terra, para ninguém, todas nossas famílias carregam as suas disfuncionalidades. Mas mesmo assim nós podemos celebrar a família como um núcleo base de pertencimento e por isso podemos dizer: viva a família! A família, portanto, sendo esse primeiro laboratório social, nós podemos ter vários aprendizados nesse lugar. Com os nossos pais, nossos tios, nossos avós, nós aprendemos a nos relacionar com as figuras de autoridade. E com os nossos irmãos, nossos primos, nós aprendemos a nos relacionar com os iguais. E esses aprendizados, eles nos acompanharão em todo o ciclo da vida da família e também até mesmo nos contextos extrafamiliares. Claro que nem sempre a família é uma bênção. Mesmo em famílias cristãs, nós temos traços de disfuncionalidade, onde nós somos convidados a nos melhorar como pessoas, a evoluirmos. E é o palco mais importante onde nós realmente vamos nos mostrar se os valores cristãos eles estão enraizados em nós ou se eles são meros discursos sociais onde, para além da família, para fora da família, muitas vezes nós teatralizamos certos valores, mas dentro da nossa casa é o espaço mais livre, um espaço mais aberto para sermos quem nós realmente somos. E nem sempre nós nos apresentamos como pessoas que geram bênção. E isso pode fazer acontecer com que alguns lares, numa medida muito extrema, podem ser extremas maldições, inclusive. Ao invés de bênçãos, acabam carregando maldições. E muito disso acontece com as famílias boas, às vezes, que têm boas intenções, mas que não entendem muito bem como que as relações de famílias saudáveis precisam se organizar. E especialmente em relação do tema da honra, nós sabemos que é um princípio bíblico honrar aos nossos pais, mas muitas vezes nós temos uma compreensão distorcida em relação à honra aos nossos pais. A honra, basicamente, tem um valor de nobreza, carrega um valor de nobreza.
e ela denota uma das posturas mais elevadas que se pode assumir como uma conduta e uma nobre maneira de se expressar para alguém que nós consideramos importantes. Basicamente, é uma definição de honra. Quando nós trazemos esse conceito para a honra aos pais, envolve, portanto, adotar um princípio de conduta pessoal com dignidade, numa postura que doa respeito, doa amor, doa perdão e doa reconhecimento e consideração, e especialmente observar esse lugar de posição importante que os pais ocupam. As Escrituras destacam a honra como uma postura requerida para os filhos na relação com seus pais. E temos um texto muito claramente descrito lá em Efésios 6, de 2 a 3, que diz exatamente o seguinte: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Essa ideia de honrar os pais, honra o teu pai e tua mãe, está sendo dita para os filhos. Portanto, honrar é um princípio estabelecido para todos nós, porque todos nós somos filhos ao longo de toda a nossa vida. É um princípio estabelecido para todos. No entanto, a forma como nós expressamos a honra aos nossos pais, ela vai se diferenciando ao longo do desenvolvimento do ciclo da vida vital. Não é exatamente a mesma honra que um bebê expressa aos seus pais, que um adulto irá expressar aos seus pais. Nós precisamos entender que há várias diferenciações nessa expressão da honra aos pais. Quando essas diferenciações não acontecem, as relações familiares podem ficar seriamente comprometidas. E isso acontece com muita frequência, e muito maior frequência, inclusive, do que nós podemos perceber. É possível ter uma idade de adulto e ainda assim apresentar uma postura infantil ou adolescente de honra aos pais. E para entendermos um pouco melhor isso, nós vamos avaliar nessa mensagem algumas possíveis posturas de honra expressas pelos filhos aos pais durante todo o ciclo vital. E vamos, claro, começar lá no primeiro momento da nossa vida. Como é que é a postura de honra de um bebê? Nos primeiros meses, a criança pequena tem absoluta veneração por seus pais, especialmente por sua mãe. Mas esse relacionamento mãe-bebê geralmente é simbiótico e muito fusionado. Mas para o bebê, os seus pais são a sua alma, são o seu fôlego, são o seu ar, sua água e sua comida. Ele depende totalmente dos pais. Os olhos brilham quando seus pais se aproximam e quando se distanciam. Se sente tão inseguro e até mesmo abandonado quando seus pais vão embora, porque ele precisa da presença dos pais, ele depende desse cuidado materno e paterno de uma forma intensa e ele devolve numa honra de veneração. E nesse momento da vida, obviamente, a honra pela via da veneração é perfeitamente aceitável. Está no estágio adequado para que assim acontecesse. E, no entanto, seria realmente estranho se ainda aos 7 anos, ou 8 anos, ou mesmo mais idade, a criança ainda honrasse os pais dessa forma. Pior ainda se tivesse 13, 15, 20, 30, 40, 50 anos e a postura de honra ainda se apresentasse nessa simbiose e nessa veneração absoluta. E para que um filho então saia dessa postura, é preciso que na interação com o ambiente ele aprenda a se inserir no mundo como sujeito e se diferenciando dos pais, para que ele não fique mais tão simbiotizado, nem tão fusionado com os seus pais, porque dependendo da autoestima dos próprios pais e das carências dos pais, esse fusionamento pais e bebê pode se estender de uma forma inadequada por muito mais tempo do que deveria. Mas aí nós temos uma evolução, a criança cresce. Como é que seria a postura de honra na infância?
Para as crianças, os pais são seus grandes heróis. É tão comum a gente ouvir isso, né? Os estudos já vão nos colocando essa perspectiva de que os pais seriam os heróis das crianças. E, portanto, nessa fase da vida, os filhos honram os pais pela admiração, pela obediência, inclusive. Porque os filhos, eles confiam nos pais, eles percebem que os pais, que são os adultos, sabem fazer tantas coisas, incrível como eles usam o seu corpo, eles correm, eles pulam, eles brincam, jogam para cima e brincam de rolar, brincam de pular. E é incrível que os pais têm capacidade de fazer, além disso, eles cozinham, fazem comida. Eles pagam contas, pagam os lanches, resolvem problemas de escola. Os pais realmente têm muitas aptidões por serem esses adultos evoluídos, desenvolvidos, que têm capacidades que uma criança ainda não tem. Mas, infelizmente, os heróis da atualidade andam um tanto quanto cansados e estressados, e o que os leva muitas vezes a serem até mesmo anti-heróis. Somando a isso, uma fraca habilidade no exercício parental, podem surgir filhos muito agitados, muito manipuladores e controladores do ambiente familiar, o que dificulta essas posturas de honra na infância por meio da obediência e da admiração. E acaba se instalando muitas vezes uma troca de papéis e que no lugar dos filhos mostrarem posturas de honra pela admiração e pela obediência, são os pais que se colocam nesse lugar honrando os seus filhos. Obedecer aos pais é submeter-se ao estabelecido por eles, confiando que são mais maduros e por saberem muito mais da vida, inclusive. Eles estão sendo educados para a vida, os filhos, na infância, e são os pais adultos que têm essa capacidade de conduzi-los. Pelo menos é o que se espera de pais que estão na posição de adultos. Também são justamente os adultos da casa, são eles que devem ocupar esse lugar de adultos na casa, o que os torna responsáveis pelo funcionamento adequado do ambiente familiar. E que haja afeto, muito afeto, mas ao mesmo tempo também limites coerentes e consistentes para os filhos. Um equilíbrio entre afetos e limites gera segurança e facilita a expressão da admiração e da obediência saudável, que justamente é importante nesse período da vida. Não uma obediência cega, não, mas inteligente e que favorece a sensação de se estar seguro ao seguir os pais nessa fase da vida. Por isso que a honra, nesse estágio da vida, leva os filhos para essa admiração, por eles terem adultos junto deles que lhes dão segurança, confiança e autoconfiança no processo de crescimento. E aí cresce mais um pouquinho, avança mais um pouquinho e chega então à adolescência. Como que seria a postura de honra de um adolescente? Os adolescentes, é notório que eles assumem posturas de questionamento da divindade. Meus pais não são mais as divindades que lá, quando era bebezinho, cada vez que os pais chegavam, os olhos iluminavam e os braços se agitavam pela alegria de vê-los, e dependendo deles, como o ar e a comida e tudo. Não, essa divindade agora é questionada. Também o heroísmo dos pais é questionado. Então, eles têm agora um pensamento abstrato mais evoluído para perceber o mundo e também perceber que os seus pais não são divindades e nem heróis. Portanto, a postura de honra aqui será o questionamento. Mas questionamento, alguém poderia me questionar por que isto seria uma expressão de honra? Sim, porque isto sinaliza que os filhos cresceram e que o pensamento abstrato evoluiu e que eles podem perceber o mundo com novos olhos. Eles querem novas respostas, eles querem inclusive ver se tudo aquilo que viram junto aos pais até aqui é coerente para ser seguido. E a criança que antes brilhava com seu olho quando via os pais, agora olha bem fundo nos olhos dos pais e os questiona. Que valores que você tem? Porque até aqui eu andei pelos seus valores, papai e mamãe. Agora eu preciso internalizá-los como meus. No entanto, antes de internalizá-los como meus, eu irei testá-los um pouquinho aqui. E agora, então, os filhos vêm com
inúmeras descobertas que fazem nessa vida sobre os mais variados assuntos e chegam até mesmo a pensar que os pais nunca nem se depararam com os assuntos que estão descobrindo e consideram os pais, ao invés de divindades heróis, seres meio inadequados, meio inaptos, meio ineptos até, e tanto desatualizados em relação a tudo. E poder de super-herói que nada, não tem poder nenhum. Tudo que era visto antes agora cai por terra e há um desencanto. Os filhos se desencantam dos seus pais e isso pode sinalizar simplesmente que não estão mais no estágio infantil. Então, é possível crescer e evoluir e ainda achar que os pais são deuses e heróis nessa fase. Eu diria que se os seus filhos estão na faixa etária da adolescência e ainda lhe prestam a honra como se o seu pai e sua mãe fossem divindades e heróis, ele ainda não cresceu, ainda não avançou. E é sinal até de preocupação. Como que meu filho ainda me vê como uma divindade? Ou ainda me vê como um herói da infância? Não, o filho adolescente ele vai mudar o seu olhar, ele vai ajustar as suas lentes para ver os pais. E esse desencanto faz parte da vida. E os pais que entendem que esse processo não é um questionamento como um processo de afrontas, mas é um convite ao diálogo, em que os filhos estão com os questionamentos lhe dizendo: papai e mamãe, vocês até aqui já fizeram um excelente trabalho ao ponto de eu estar crescendo e agora tendo a habilidade de questionar a vida, questionar as coisas. E eu preciso que vocês me ajudem nesse processo agora. Então, pais que atendem e entendem esse processo adolescente terão menos conflitos, poderão passar por essa fase de uma forma mais amena e será um grande convite ao diálogo, onde os próprios pais precisam se retirar do lugar de divindades e de heróis, onde eles mesmos vão ser testados em suas premissas, em seus valores, em seus princípios de vida, inclusive no seu comportamento. Já na infância a criança faz alguma coisa disso, mas aqui na adolescência será imperativo. Então, aquilo que a gente não comunicou de uma forma muito adequada para os filhos, aqui agora então será necessário evoluir nas explicações e nas argumentações. Então, tenha sim o seu filho adolescente lhe questionando como um sinal de honra. Ele está sinalizando: eu cresci e eu preciso de mais respostas, por favor me ajude. E aí crescemos mais um pouco, saímos da adolescência, porque também evoluir para a fase adulta e seguir apenas na postura de honra de um adolescente, isso pode perdurar para o resto da vida, onde você tem um adolescente muitas vezes, ao invés de brilhando o olho, ao invés de admirando como se fosse um herói, na adolescência às vezes você tem mais um adolescente marrento que não quer nem ficar perto de você muito. E essa postura pode durar por toda a vida se não houver uma evolução também na postura de honra. Porque quando nós chegamos na fase adulta, nós vamos honrar os pais de um outro jeito, porque nós vamos novamente ajustar as nossas lentes em relação aos pais. Talvez eles não sejam nem as divindades, nem os heróis, e também não tanto anti-heróis, e nem demônios, nem divindades do mal, nem seres do mal. Mas quem sabe eles sejam apenas humanos. E essa é a grande descoberta no mundo adulto, quando nós entendemos que os nossos pais são apenas humanos. E como humanos, eles são imperfeitos, como todos os pais são. Não existem pais perfeitos. Nossos pais não foram perfeitos, nós não fomos e não somos perfeitos, e os nossos filhos não serão pais perfeitos, mas apenas humanos. Isso não quer dizer que nós podemos deixar tudo à vontade, dizer assim: não importa o que eu faço, ninguém é perfeito mesmo, não preciso ficar me preocupando com cada detalhezinho. Se eu errar, depois peço perdão, está tudo resolvido. Obviamente que não é nessa banalização do erro que nós estamos falando. Claro que os pais necessitam desenvolver habilidades maternas e paternas, precisam também ser responsáveis nessa relação, tanto nos afetos como nos limites. Mas
não assumir essa tarefa como se pudesse desenvolvê-la num modelo perfeito. Isso realmente será impossível. Então, aqui sim, na fase adulta, quando nós ajustamos as nossas lentes para ver os nossos pais já com uma maturidade maior, nós podemos honrá-los pela via do perdão, do respeito, do amor e da consideração. E aí é necessário sair do desencanto adolescente para avançar para essa descoberta desses pais que são humanos imperfeitos. E a partir dessa descoberta, então, é possível expressar esta honra pelo perdão, respeito, amor e consideração. É reconhecer mesmo que os pais são pessoas que erraram e que nós vamos oferecer o nosso perdão naquilo que não foi tão bem feito, aquilo que foi errado, e que naquilo que faltou alguma coisa, houve alguma lacuna de acordo com as penúrias dos pais, nós agora na vida adulta assumimos as rédeas da continuidade do nosso desenvolvimento como pessoas. Esse é o estágio de evolução dentro do ciclo de vida familiar, porque perdoar nos liberta de sermos reféns dos erros dos nossos pais. Já que é impossível, todos os pais erraram, em alguma medida nós teremos que perdoar os nossos pais. Mesmo aqueles pais ditos pais bons, os pais ótimos, excelentes, eles erraram em alguma medida, em alguma coisa nós teremos que exercitar o perdão a eles. E isso também significa que nós vamos acolher e respeitar os pais em suas experiências e a sua posição de pai e mãe também. Agora, acabou a função deles. Quando entramos na fase adulta, a função paterna e materna acaba, porque função materna e paterna é cuidar dos filhos, é educar os filhos para a vida, é amparar os filhos, é prover para os filhos, ensinar, orientar, levar pela mão muitas vezes. Quando chega na vida adulta, o filho deverá estar apto para ele mesmo assumir essas questões na sua vida pessoal. Então, nós vamos liberar os pais dessa continuidade de exercerem a função paterna e materna e nós vamos olhar a eles e considerá-los pela sua posição de pais, que essa vai durar para sempre. Nós podemos honrá-los, mesmo que nós não sigamos exatamente as experiências que eles tiveram, ou algumas questões fazer igual como eles fizeram, nós podemos fazer algo diferente e até em algumas questões é necessário fazer diferente, porque os filhos precisam fazer algo melhor do que os pais fizeram para que haja evolução na sociedade e na humanidade. Mas mesmo que nós não concordemos com alguma coisa que os nossos pais viveram e nós podemos fazer diferente, nós podemos prestar a honra pela consideração e pela posição que os pais têm na nossa vida, não pela obediência infantil. O adulto não tem necessariamente mais que obedecer os pais como se fosse uma criança, mas honrar pelo respeito, pelo amor e pela consideração que tem pelos pais, pela posição que eles ocupam de pais na nossa vida. E isso envolve também levar a idade dos pais em consideração e as suas limitações à medida que eles vão avançando para a sua velhice. O envelhecimento dos pais traz a eles limitações tanto físicas como mentais e isso interfere na forma de acompanhar as mudanças do mundo, e tanto no tempo como no espaço. Agora, de repente, eles não estão mais tão ágeis, eles têm algum adoecimento, precisam de algum cuidado, dependendo cada caso, cada situação. E os filhos adultos, então, podem assumir posturas de honra ao demonstrarem esse respeito e também a consideração pelo envelhecimento dos pais. E dessa forma, os filhos estarão, então, aptos para cuidarem dos seus pais, ampararem eles também quando chegam na velhice, e assegurando então um fechamento do ciclo da vida deles com dignidade. Mas filhos que congelam na fase de honra infantil ou na fase de honra do questionamento da adolescência podem ser filhos um tanto quanto perversos e maldosos com seus pais quando eles envelhecem, porque eles continuam querendo que os pais continuem sendo os heróis da vida infantil, ou seja, envelhecer. Um herói não pode envelhecer, um herói tem que estar disponível para prover e para me cuidar para o resto da vida, mas agora não, esse herói está enfraquecido, então eu preciso cuidar deste herói, e isso pode ser extremamente difícil para
filhos que não conseguem perceber isso e ficar questionando o tempo inteiro até o fim da vida com o idoso, o tempo inteiro é uma briga que não acaba, é um conflito que não acaba. E quando a gente entende tudo isso e honra os pais como um adulto deve honrar, a gente pode perdoar e parar com esses questionamentos infindáveis e querer que os pais ainda se tornem os relevantes heróis da nossa vida até o fim da existência. Para nós realmente podermos seguir como filhos adultos que honram os seus pais pela via adulta, nós precisamos levar as bênçãos da nossa casa materna e paterna, porque muitas bênçãos certamente aconteceram lá. Não foi tudo ruim. Muitas coisas boas vieram de lá e nós podemos fazer uma lista delas. É importante que nós levemos na continuidade da vida familiar as bênçãos da nossa casa materna e paterna, mas é preciso também desvincular das maldições. Aquelas palavras malditas, aquelas atitudes negligentes ou abusivas, elas precisam ser desvinculadas do nosso momento atual. Devemos ser gratos pelo que recebemos e que nos construiu como pessoas e, ao mesmo tempo, nós precisamos perdoar aquilo que nos traumatizou e que mantém nossas emoções congeladas no tempo ou até intoxicadas, nos prejudicando no desenvolvimento do nosso potencial no momento atual da vida. Caso contrário, é possível que em cada situação atual se atualizem as nossas emoções e aquelas emoções infantis que não foram resolvidas ao longo da vida. E é preciso compreender que os pais não são os únicos responsáveis por todas as mazelas da vida, da mesma forma que também não são os únicos responsáveis por todas as alegrias e sucessos dos filhos. Para podermos honrar e seguir, é necessário perdoar. Caso contrário, nós podemos ficar reféns das expectativas de cuidado não atendidas por nossos pais e mães ou de outrora. Apenas transferimos essas expectativas para novas pessoas, que podem ser o cônjuge, os nossos filhos, os amigos. Se nós não nos desvencilharmos das maldições e das lacunas que nós precisaríamos ter preenchidas, nós vamos transferir essas tarefas para outras pessoas que nós vamos nos vinculando na vida. É importante lembrar que no decorrer do desenvolvimento, nós não somos meros espectadores e meros receptáculos do que nossos pais nos dizem ou fazem, pois assumimos também um papel muito importante em contínua interação com os pais e também com as outras pessoas, nos diversos contextos nos quais nós crescemos, ou seja, nós somos participantes do processo. Nós não somos uma folha ao vento, nós somos seres humanos e também respondemos e participamos de todo esse processo. E essa participação justamente no processo do nosso desenvolvimento nos chama a responsabilidade diante dos desafios que a vida apresenta. Mesmo que tenham sido vivências de situações muito traumáticas em alguma fase da vida em que nós não tínhamos força, porque uma criança muitas vezes não tem força para se opor a alguma intervenção de algum adulto, mesmo que isso possa ter acontecido lá atrás, e nós não tínhamos autonomia para mudar aqueles impasses mais negativos que se apresentaram na nossa vivência infantil, e que essas consequências muitas vezes ainda estão muito marcadas e sentidas imensamente e de uma forma muito intensa até a fase atual. Isso não significa que precisa ser uma determinação do fracasso para o resto da vida. E essa é justamente a boa notícia. Nós podemos mudar, apesar de não podermos mudar nada do passado e nem desfazer os males que nos foram imputados da infância, porque aquilo lá já virou fato histórico. Qualquer fase da vida, o que aconteceu é passado, aquilo lá nós não podemos mudar, mas nós podemos sim mudar algo a partir do nosso presente, da nossa vida atual, enquanto nós assumimos novas posturas, posturas que nos ajudem a consertar, a regular, a reconquistar, ressignificar e reconquistar uma integridade que em outro momento foi perdida, e nesse tempo atual nós podemos reconfigurar tudo isso. É necessário, sim, a gente assumir a responsabilidade para isso, buscar ajuda se for necessário, se não dá conta de fazer isso sozinho, porque nós podemos, sim,
viver harmoniosamente com a nossa história e nós podemos caminhar amadurecendo na medida em que nós avançamos. E Deus está muito interessado que isso aconteça em nossas vidas. Ele nos criou para o louvor da sua glória. Foi Deus teve essa linda intenção de nos criar para o louvor da sua glória. E situações que nos congelaram ou que impediram de sermos livres para sermos o que Deus tinha intencionado para nós, não precisam condicionar o restante das nossas vidas. Essa é a grande notícia, que o nosso desenvolvimento não acaba aos 7 anos de idade. Que coisa maravilhosa! Mas o nosso desenvolvimento ele segue acontecendo até o fim da nossa vida, não importa a idade que nós temos. Isso significa que nós podemos aprender e podemos mudar em qualquer época da nossa vida. E quem sabe seja difícil honrar os pais, seja difícil para você honrar os seus pais. Talvez eles tiveram ou ainda têm algumas posturas tolas e mesmo insensatas e que nem mereceriam honra por causa disso. Sim, há pais que são assim, conforme até menciona o sábio Salomão, nos textos de Provérbios, que existem algumas pessoas que não são dignas de honra. Interessante isso. Fala lá em Provérbios 26:1, como neve no verão ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Há pais que são tolos? Sim, tem pais que são tolos. Também em Provérbios 26:8, como amarrar uma pedra na tiradeira, assim é prestar honra ao insensato. É verdade, tem pais insensatos e no âmbito geral, o tolo, o insensato, talvez não seja merecedor de honra. No entanto, isso não anula a honra requerida aos filhos em relação aos seus pais, pois o princípio bíblico está atrelado a uma vida bem-sucedida e longa sobre a face da terra. E aqui a gente percebe, vamos rever esse texto que foi colocado inicialmente, onde em Efésios 6:2 e 3 diz com toda clareza: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. E aqui vai um desafio para você, para mim também. Talvez nós podemos ver os nossos pais com novos olhos e da mesma forma nós mesmos diante desse quadro. Talvez você precise de cura, talvez eu precise de cura, talvez nós precisamos experimentar perdoar. Experimente perdoar. Procure perdoar alguma palavra maldita, alguma expressão que continua ecoando na sua mente, no seu coração, ou talvez aquele gesto autoritário ou demasiadamente permissivo. Há pais muito autoritários e há pais muito permissivos, ou mesmo perdoar, procure perdoar aquela negligência, ou perdoe os maus tratos, os abusos, perdoar a falta de afeto, ou até mesmo os afetos inadequados. Perdoar não é fácil, mas essa é uma atitude que é importante para que se consiga dar honra aos pais, apesar de, seja o que for, perdoe e liberte-se de ser refém e tão fiel a esses mandatos malditos e seguir livre pelo caminho. Essa é a ideia. Isso poderá lhe libertar para honrar seus pais de uma forma mais saudável ao longo da vida. E precisando de ajuda, procure ajuda, não fique sozinho. É aquela necessidade de nós avançarmos, mas para isso precisamos nos desamarrar de algo que nos prende ao passado, mesmo no momento atual. E que todos nós, filhos e filhas de nossos pais, nós que temos todos os nossos pais, sejam eles tolos, insensatos, sejam eles sensatos ou sábios, sejam eles dignos de honra ou não, que nós possamos aprender a honrá-los adequadamente e assim que tenhamos sucesso na vida e uma longa existência. Que Deus nos abençoe.